Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história. Será que eu fiz algum barulho? Eu tenho que me afastar daqui imediatamente. Ela não deve ter me visto. Mas como poderia ser? Por que ela tá tomando banho ali? Eu acho que ela provavelmente não me viu. Essa floresta é realmente cheia de surpresas. Mas pensando bem, será que eu deveria voltar e dar mais uma olhadinha? Ela não deveria me notar, certo? Peraí, Yanni, o que você tá pensando, hein? Xiaoti, você apareceu? Ela pergunta se o Yanni tá bem. Eu só tava fazendo uma caminhada na floresta, eu gosto de me exercitar pela manhã. Xiaoti pergunta se é realmente só isso. Claro que sim, é só isso. Ela fala que tá bom então. Mais cedo ela saiu pra tentar arranjar algumas comidas ali. Conseguiu pegar algumas frutas. Certo, vamos comer um pouco. Continuaremos indo pra montanha assim que comermos. Minutos depois, Xiaoti fala que eles têm que subir a montanha antes de escurecer. Que seria melhor se eles lutassem com alguns mobs pra coletar os pontos deles. Certo, vamos fazer isso mesmo. Ela fala que os pontos daqueles peixes podem durar até amanhã do dia seguinte, no máximo. É verdade. Xiaoti fica bravo e pergunta o que tá acontecendo com ele. Peraí, por que você parou de repente? Ela fala que ele tá muito estranho desde de manhã. Pergunta se ele tá escondendo alguma coisa dela. Escondendo? Como poderia ser? Eu nunca faria isso. Xiaoti diz que agora ela sabe o que é, porque que ele tá agindo desse jeito. Mas o que? Como você sabe? Ela fala que ele deve ter se aproveitado dela enquanto dormia à noite. Mas o que? Não. Por que eu faria isso? Ela pergunta então se ele realmente não fez nada. Claro que não, eu nunca faria esse tipo de coisa. De repente ela fica triste. Peraí, por que você ficou cabisbaixa do nada, hein? O que aconteceu foi que eu simplesmente não dormi bem, aí eu fico me distraindo facilmente. Algo de repente aparece gritando em cima dele. Xiaoti toma um susto e pergunta o que é aquilo. O jogador começa a gritar. Se pergunta por que isso teve que acontecer com ele. Como assim? Parece que tem algo de errado. Xiaoti, se abaixe. O monstro começa a aparecer ali. Aquela criatura que estava dentro da caverna, que o ET tinha spawnado, apareceu. Mas que tipo de monstro é esse? Eu não acho que vai ser fácil lidar com isso. Xiaoti diz que aquela pessoa provavelmente foi de arrastar pra cima por causa desse monstro. Venha, vamos nos esconder dessa coisa. Se nós tentarmos lutar com ela, provavelmente vamos acabar igual aquele cara. Um pessoal todo empolgado vai chegando ali. Pirata fala que agora é a chance deles de capturar aquele monstro. Já vai usando a habilidade da força dos piratas dele. Dá uma pancada no chão, falando que o monstro agora já era. O chão em volta do monstro começa a desmoronar. O bicho vai caindo dentro de um buraco. O companheiro do pirata já dá um tiro de bazuca nele. Diz que aquela rede vai conseguir prender o monstro. A rede cai bem em cima dele. Primitivo fala que agora é a vez dele de atacar. Já dá um pulo pra cima do parte de cima do monstro. Ele ainda consegue se mover. Começa a chorar, fala que agora já era pra ele. O monstro só dá uma lapada e manda ele de arrasta pra cima. Pirata se pergunta o que tá acontecendo, que é pra bater em retirada agora mesmo. Os caras já começam a correr avoado. Amigo dele fala que agora acabou tudo. Pirata diz pra ele parar de falar e correr. O monstro vai perseguindo eles, destruindo tudo em volta. Cyborg de longe se pergunta por que há tanto barulho ali. Shirogami fala que provavelmente é um monstro bem resistente. Ele pergunta se o irmão Yang e a Xiaoti não devem estar lá. Shirogami diz que provavelmente não, que o Yanni é uma pessoa aparentemente calma, nunca correria esse tipo de risco e participar de algo tão perigoso. Cyborg diz que é verdade, que ele tá se preocupando à toa. Essa não, aquele monstro tá se aproximando, será que ele nos viu? Xiaoti, não faça nenhum barulho, deixa ele passar direto. Alguém começa a segurar na perna do Yanni. Mas o que é isso? Aquele cara lá que tomou uma fatiada fica pedindo ajuda, implorando pra alguém salvar ele. Deu ruim, esse cara tá fazendo muito barulho, o monstro de Sharingan parece que nos percebeu. O bicho começa a rugir pra eles, vai caminhando pra perto deles. Essa não, agora não tem jeito, será que dá tempo de fugir ainda? E deles, mudança de planos, vamos voltar. O bicho começa a se preparar pra dar uma patada nele. De repente, umas flechas de gelo acertam ele. O monstro fica sem entender o que tá acontecendo. Elfa em cima da árvore diz pro Yanni e a Xiaoti fugir dali e ir até ela. Já vai dando outro tiro no monstro. Mas aquela, é ela? Será que ela veio nos salvar? Elfa pergunta o que ele tá fazendo ali parado, que é pra ele se apressar. Penso por que o Yanni tá olhando com essa cara de bobo pra ela. Xiaoti, vamos por aqui. O bicho começa a jogar uma bola de fogo pra cima deles. Bola estoura lá na frente. Elfa diz pro Yanni pegar o escudo dele e levantar. Mas o que? Levantar o escudo? Pra quê? Elfa diz pra ele parar de perguntar e simplesmente fazer. Tá certo, se você diz. Ela dá um tiro bem no escudo dele. O tiro acaba ricocheteando e pegando na boca do monstro. A boca dele começa a congelar. Ele fica tentando tirar aquele gelo, mas não consegue. Aquele monstro, ele tá fugindo. Será que ele não gosta de coisas úmidas? Ele é realmente um gato. Parece que não gosta de tomar banho. Ainda bem que aquele gato fugiu. Xiaoti diz que espera nunca mais encontrar ele. Elfa começa a chamar eles dois. Cabelos dourados, obrigado pela sua ajuda. Um tempinho depois, a Elfa diz que aquela criatura é chamada de Mastim Leão. Ela é realmente uma criatura poderosa. No entanto, no mundo dela,
o mastim leão é um animal muito dócil. Mas então, por que aquele leão estava nos atacando? A propósito, você disse seu mundo? O que você quer dizer com isso? Elfa fala que o submundo não é apenas o lugar para onde os terráqueos vão. Elfos que vêm de outro mundo também são teleportados para o submundo assim que morrem. Agora que você disse, não é à toa que eu vejo tantas criaturas diferentes lá no submundo. Essa aqui é a Xiaoti. Xiaoti fica brava. Elfa fala que o nome dela, na tradução para o idioma deles, no caso aqui o chinês, é Yanzi. Yanzi, não é? Certo. Por que você não me dá mais alguns conselhos? Coisas que eu não sei ainda. Xiaoti não tá gostando nem um pouco de ver eles dois conversando. Elfa de repente percebe algo, fala para os dois darem uma olhada bem ali. No topo daquelas pedras tem uma casa de palha. Talvez eles devessem ir lá para se proteger dessa chuva. Faz sentido, estamos caminhando há bastante tempo, é bom fazer uma pausa. Por falar nisso, por que é uma casa quebrada e isolada na floresta? Enquanto isso, em um outro lugar, Carinha pergunta quem é aquelas pessoas. Ele nem conhece elas, por que elas estão fazendo isso? Nunca fizeram nada aquelas pessoas e eles vieram de repente e acabaram com os colegas dele. A pessoa já vai indo pra cima do Carinha, e em um piscar de olhos já dá uma muqueada no cara. O cara cai duro no chão, a outra pessoa fica falando pra não acabarem com ele também. Vampiras ficam olhando pra uma pessoa em silêncio. Elas não são vampiras não, tá rapaziada? É só o nome que eu inventei mesmo. A pessoa fala pra eles terem piedade dele, que em troca ele dá metade do tempo que ele tem. O cara prende ele na pedra, fala que não é isso que eles estão querendo. Pede pra pessoa olhar aquela foto ali com atenção. Pergunta se ele viu o Shirogami em algum lugar. Enquanto isso, na cabana de palha, será que tem alguém aqui? Xiaoti diz que obviamente não há ninguém ali, basta eles entrarem. Certo, eu só tava querendo ser educado. Há quanto tempo será que ninguém mora aqui? Há uma camada de poeira muito espessa. Elfa diz pra eles olharem ali atrás, tem alguma coisa. Certo, eu vou lá ver o que é. Essa casa tem poeira por todo lado. Vamos juntar nós. Você topa, certo? Não vamos fazer nenhum tipo de hora extra, não se preocupe com isso. Shirogami pensa que os olhos dele são bem sinceros. Cyborg realmente está empolgado com isso. O coração dele se comove com esse tipo de pessoa. Ele pergunta pro Cyborg se a acomodação tá incluída. Ah, então você tá tentando fazer barganha, não é? As vampiras vão se aproximando dali. Gara diz que agora encontrou ele. Vampira já dá uma lapada na árvore e corta ela no meio. A árvore começa a cair por conta disso, dela. Dá uma rajada lá dentro da árvore. Gara diz que agora o Shirogami já era. Inesperadamente, ele e o Cyborg já saem de dentro da explosão. Nós estávamos conversando bem de boa. Quem vocês jogadores pensam que são para nos atacarem de repente? Agora eu vou acabar com vocês. Já dá um soco na cabeça da vampira. Vampira parece que não gostou disso não. Shirogami já vai preparando um ataque. Diz que eles não vão conseguir se safar disso. A outra vampira acaba desviando do ataque dele. Ele fala que essa foi por pouco, ele quase acertou ela. Shirogami olha bem e vê que junto dela está o corvo, que no caso é o Gara. Gara começa a rir dizendo que isso é uma coincidência, não esperava encontrar o Shirogami ali. Ele foi enviado ali para tratar de uns assuntos. Shirogami pergunta se foi o Tisha que enviou ele ali. Pera aí, Shirogami, você já conhece esses caras? Ele fala que eles são ex-colegas de equipe. Gara diz pra ele não ser tão indiferente assim. Acontece que ele recentemente escutou que o Shirogami roubou algo da Sensei, e aquilo que ele roubou é muito importante. Shirogami sabe muito bem do que ele tá falando. Diz pro Gara parar de conversa e ir logo pra cima dele, já que ele quer lutar. Enquanto isso, lá na cabana, não tá funcionando, eu não consigo abrir essa porta. É como se ela tivesse trancada. Xiaoti fica pensando o que deve ter acontecido ali. Começa a desconfiar da Elfa e pergunta qual o propósito dela, se ela quer usar eles de isca de novo para poder fazer algo. Elfa fala que se ela tiver com mágoas ainda do que aconteceu lá no lago com Yanni, ela pede desculpas. Mas agora a situação é diferente, ela também tá presa naquele lugar. Xiaoti, vamos lá, se acalme. Ela fala que não acredita nem um pouco nas palavras da Elfa. Alguém aparece ali junto deles, diz que eles são muito barulhentos. Pergunta se eles poderiam fazer o favor de sair dali em silêncio. Com um tom sarcástico, fala que esqueceu que eles não podem sair dali. Ao mesmo tempo, Shirogami já tá indo pra dar uma lapada na vampira. Vampira consegue desviar do golpe dele novamente. Shirogami pergunta se ela vai ficar só se esquivando. Vampira começa a se apoiar no chão, vai indo com tudo pra cima dele. Ele pensa que inesperadamente as coisas acabaram desse jeito, isso vai ser um problema. Ei, você, embora eu não saiba o seu propósito, o que você veio fazer aqui, eu não posso deixar de forma alguma vocês atacarem o meu amigo. Vampira fala pra ele não ficar se intrometendo, já dá um ataque no Cyborg. Shirogami já vai vir em cima dela, fala que agora ela já era. A outra vampira já aparece atrás dele fazendo um ataque surpresa no ataque surpresa dele. Dá uma pergunta se ele tá bem. Vampira aparece na frente dele falando que não é hora dele se preocupar com os outros. Essas mulheres, elas são muito rápidas. Mas o que exatamente são vocês? Ela já dá um ataque no Cyborg. Shirogami pergunta pro Gara se ele tá falando sério. Gara diz que de repente o Shirogami ficou chato, que é pra ele entregar aquela coisa rapidamente e assim ele vai embora. Shirogami diz que nem pensar ele vai fazer isso. Gara fala que não tem escolha, por culpa dele ele vai ter que fazer isso. Vampira diz que seria melhor se ele entregasse aquela coisa obedientemente. Caso contrário, se ele não cooperar, algo bem desagradável vai acontecer. Ela vai dizer isso, porque que eles estão mexendo numa pessoa que não fez nada pra eles. Gara lá atrás diz pra ele parar de resistir, não vai adiantar. Shirogami diz pra eles não se acharem
entanto, Vampira começa a jogar um ataque pra cima dele. Shirogami pensa que não vai conseguir se esquivar dessa, acaba tomando aquele golpe da Vampira, se pergunta se vai ter que usar aquele truque pra lidar com eles. Com o impacto do ataque, começa a ser empurrado pra longe. Gaara pergunta por que ele se importa tanto, diz pra Vampira acabar com aquele robô imediatamente pra ele. Ei, mascarado, você realmente tá me subestimando, não é? Vamos ver se você aguenta esse meu soco de aço. Gaara fala que aquele robô não conhece o seu lugar, tudo que ele tá tentando fazer é apenas perda de tempo, não vai funcionar. Mas o que é isso? Gaara fica rindo e acaba quebrando o braço de aço dele. Voltando pra cabana, Hitsuji pergunta se ele tá confuso com essa situação. Pera aí, quem é você afinal? Ele fala que essa é uma boa pergunta, e a resposta pra essa pergunta é que ele é um deus taoísta. Começa a olhar pro pessoal. Ei, Xiaoti, eu sinto que esse cara é um classe média. Xiaoti diz que é verdade, e por que ele tá fazendo esse tipo de pose enquanto fala? Hitsuji fala que ele consegue ouvir o que eles estão falando. Ei, taoísta, eu tenho uma pergunta, como é que eu faço pra sair daqui, hein? Ele diz que essa também é uma boa pergunta, que ele acabou esquecendo de apresentar. Aquela ali do lado dele é o Sika, a sua montaria pessoal, mas agora ele tem uma pergunta a fazer também. Agora que ele sabe que aquele ali é um servo Sika, quantas manchas ele tem no corpo dele? Se eles acertarem, vão poder sair daquela cabana, mas toda vez que alguém der a resposta errada, ele vai punir essa pessoa. Voltando pra luta, esse cara destruiu meu braço tão facilmente? Gaara pergunta se ele tá satisfeito. Nicole, o sistema dele diz que o corpo dele foi danificado. Gaara diz que agora o ciborgue já era, já vai preparando pra dar um soco. Uma moto de repente começa a cair do céu. Yugi diz que eles não esperavam por essa, o Cavaleiro Fantasma de Fogo acabou de chegar. Fala pro Gaara sair da frente, senão ele vai atropelar. Gaara pensa quem é essa pessoa e de onde ele veio. Topete e Doquinha fala que eles também estão ali. Topete começa a levantar o braço dele. Em seguida, Doquinha levanta o dele também. Fala que eles são os Cavaleiros do Submundo. Yugi começa a tirar onda com o Cyborg, diz que o braço dele parece que foi danificado. Cyborg diz que agora não é hora de ficar fazendo comentários sarcásticos. Shirogami pergunta se aqueles caras estão ali pra aproveitar a situação e tentar se vingar deles. Yugi começa a chamar a atenção do Gaara, falando que é pra ele escutar muito bem o que ele vai dizer. Aquele robô ali, ele quer ter uma luta justa com ele depois. Até isso acontecer, ninguém pode encostar nele. Gaara diz que aqueles caras são patéticos, se pergunta quantos tolos há nesse mundo. Doquinha fala pro Cyborg que ele disse coisas ruins antes e pede desculpa por isso. Yugi fala que embora ele não goste de ser derrotado pelo Cyborg e pelo Shirogami, ele não pode deixar isso de lado. O espírito de cavaleiro dele é de retribuir a gentileza, já que eles pouparam a vida deles. Cyborg fala que isso é bom e pergunta pros caras se eles não querem unir forças pra lutar com aqueles três. Yugi diz que aceita fazer isso. Topete fala que o Yugi, o chefe dele, é um cara incrível. Shirogami, eu vou deixar esse cara de chapéu com você. Eu não vou conseguir derrotar ele. Shirogami fala que entendeu. Cyborg diz que ele e os cavaleiros vão ficar responsáveis pelas duas vampiras ali. Shirogami diz que agora chegou a hora. Parece que o destino deles é lutar até a morte. Gaara fala que isso é ótimo, ele já tava querendo acabar com o traidor com as próprias mãos dele. Shirogami fala que tá tudo bem, se ele acha que pode fazer isso é pra ir pra cima então. Enquanto isso, 34, 35, 36... Xiaoti pergunta quantas vezes ele já contou. 37, espera um pouco, parece que eu já contei essa daqui antes. Elfa pergunta quanto tempo ele vai ficar contando aquelas manchas. Hitsuji já fica com sono entediado. Pergunta se eles não terminaram de contar ainda, quanto tempo eles vão ficar ali. Ei cara, você me interrompeu, agora esqueci de onde eu parei. Hitsuji pede desculpa por ter feito isso. Xiaoti fala que já sabe, são 47 manchas no total. Hitsuji fala que finalmente eles responderam. Pergunta se ela tem certeza se é 47. Xiaoti diz que é isso mesmo, não falta nenhum, são 47. Ele fala que a resposta tá errada. Ela fica surpresa e pergunta por que tá errado, ela contou certinho. Diz que isso não pode ser verdade, que o corpo dela tá se transformando em pedra. Xiaoti, essa não. Peraí, será que aqueles caras que estavam na entrada também foram petrificados? Aquilo aconteceu com eles porque eles responderam errado a pergunta. Ei, mancha. Voltando pra luta, Doquinha fala pro Topete cobrir ele. Topete fala que não tem problema. Topete já puxa 2 secadores de cabelo. Doquinha puxa o canivete. Começa a jogar uma onda de calor pra cima da vampira, mas ela se esquiva. O canivete do Doquinha começa a soltar um furacão de fogo. O furacão acerta em cheio a vampira. Yugi fala que agora é a vez dele pra vampira experimentar aquele ataque. Abre uma cápsula, começa a jogar um raio de luz pra cima dela. Enquanto isso, Hitsuji fala que a resposta tá correta. É isso, eu realmente acertei. A petrificação tá sumindo. Xiaoti diz que a petrificação do corpo dela também foi removida. Sim, parece que esse taoísta realmente não tava mentindo. Xiaoti fala que isso assustou ela. Quando ela chegar em casa vai usar umas máscaras hidratantes. A pele dela ficou toda ressecada por conta disso. Elfa pergunta o que tá acontecendo. Pra explicar é bem simples. O pelo do cervo Silca, na verdade, é branco. Toda a parte marrom em volta do pelo são consideradas as manchas. O que eu quero dizer é que o cervo Silca, na verdade, é branco, com a única mancha. Hitsuji fala que ele acertou em cheio.
A resposta tá totalmente correta, vai pensar numa questão mais difícil na próxima vez, que agora eles podem sair dali. O pessoal fica parado olhando pra ele pergunta o que mais eles querem, se o Yanin e elas duas pretendem ficar ali com ele. Ei, você disse agora há pouco que os deuses não podem mentir, certo? Ele fala que é isso mesmo. Então deixa eu te perguntar, nós trabalhamos duro pra jogar esses jogos e conseguir essas cartas. Me diga, alguém realmente já coletou as 54 cartas e saiu desse mundo? Xiao Ti pergunta por que ele tá falando isso de repente. Studi fica olhando pra ele em silêncio. Vamos, responda a minha pergunta. Você disse que os deuses não podem mentir, certo? Studi fala que sabe que ele tem muitas dúvidas no coração dele. Certa vez alguém coletou as cartas e teve a chance de voltar ao mundo real. Agora o resto ele vai ter que descobrir sozinho. Ei, o que você quer dizer com isso? Espere! Esse cara ele só contou metade da história. Que tipo de deus é esse? Lá na floresta, Cyborg tá lutando com a vampira ainda. Vampira fala se ele perder mais um braço ele não vai conseguir mais lutar. Cyborg diz pra ela parar de falar besteira. Yugi diz que ao contrário do que ele esperava, essas mulheres realmente são difíceis de lidar. Outra vampira pergunta se é tudo isso que ele consegue fazer. Topete fala que dano físico é ineficaz contra aquela pessoa. Doquinha pergunta então como eles vão vencer elas. Enquanto isso, Shirogami tá lutando contra o Gaara. Gaara vai lançando uma das habilidades dele pra cima do Shirogami. Ele diz que isso não vai funcionar com ele. Já dá uma espadada e aquela energia vai se dispersando. Gaara aparece atrás dele e fala que ele foi muito descuidado. Agora ele vai resolver o problema que atrapalhou a associação Antou. Já faz um corte no braço do Shirogami. Shirogami pula pra longe dele. Gaara fica rindo sem parar. Shirogami diz que ainda não acabou. Pergunta se o Gaara já se divertiu o suficiente. Ele diz que o Shirogami é bem arrogante. Essa não, parece que as coisas não estão indo bem lá com o Shirogami. Vampira começa a olhar pra ele. Pergunta pra ele como é que ele tem coragem de se distrair na luta deles. Mas o que? Essa mulher já tá vindo pra cima de novo? Não tenho nem chance de respirar. Eu vim de calamidades imensuráveis. Observe a mente e ganhe o tal. Gaara fica surpreso e reconhece essas palavras. Até ao nada, a dor é benéfica. Então deixa a dor vir com mais força e mais intensidade. Gaara fica com medo e fala que é isso mesmo, aquela técnica. A vida é preciosa, a energia deve ser liberada. Dessa forma, o karma desperta. E enquanto isso, em um outro lugar, Moicano pergunta pro ET quantas pessoas ainda restam. ET fala que de 150 participantes do jogo só restaram 60. Moicano pergunta por que tem tantas pessoas ainda. ET fala que não, que tá tudo bem por enquanto. Do nada, Moicano dá um tapa nele e pergunta quem foi que pediu a opinião dele. A única coisa que ele quer é que o ET faça o que ele pede. Diz que de qualquer... E esse presente vai ser de tremer o chão. Yanzi pergunta pro Yanin por que eles não andam mais rápido. Certo, nós temos que fazer isso mesmo. Xiao Ti de repente começa a segurar na camisa dele. Xiao Ti, o que foi? Ela fala que desde que entrou no jogo ela não derrotou nenhum monstro ainda. Os pontos dela tá quase acabando. Faltam no máximo 2 horas de caminhada. Voltando pra luta, Gaara pergunta como ele conseguiu desbloquear o próprio destino dele. Shirogami fala que tem que agradecer a Sensei por isso. Ele não é o primeiro a roubar esse truque. Então é assim que se parece quando você libera o seu próprio destino. Você acaba despertando as suas habilidades. Gaara fica com medo e fala pro Shirogami se afastar dele. Eu tentei te persuadir com boas palavras no início, mas você não me deu ouvidos. Agora, adeus, Gaara. Já dá uma pancada no queixo dele. Máscara do Gaara chega a massa toda. Shirogami já teleporta pras costas dele. Dá outra pancada nas costelas. Na sequência já dá uma no estômago. Agora, esse é o golpe final. Coloca o dedo bem no peito do Gaara. Ele fica falando pro Shirogami não fazer isso. Ele não quer morrer ali. Shirogami fala que agora já era. Dá um ataque no peito dele. O raio atravessa toda a floresta. Enquanto isso, no submundo, a lanterna de vida do Gaara de repente apaga. Tisha diz que não esperava por isso. O corvo foi derrotado. No jogo, no meio da floresta, Elfa fala que vai dar uns pontos pra Xiao Ti. Ela pergunta se tem certeza. Elfa diz que não tem problema. Ela caçou muitos monstros. Ela tem bastante pontos. Xiao Ti começa a agradecer e fala que sente muito por antes. Xiao Ti, viu só? Eu te falei. A Yanzi não é uma pessoa ruim. Sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho um radar de mocinho. Elfa fala que os monstros que aparecerem vai ter que deixar pra ela pra poder recuperar os pontos. Certo, deixa você acabar com eles. Agora, vamos lá. Temos que ir pra essa montanha. Depois disso, um tempinho se passa. Começa a anoitecer dentro do jogo. Elfa, Yanin e a Xiao Ti para pra descansar um pouco. Yanin encostou na árvore e acabou pegando no sono. Xiao Ti fala que ele disse que só ia descansar um pouco, mas acabou pegando no sono. Parece que ele realmente estava cansado de tanto lutar. Diz pra ele ficar descansando e agradece pelo trabalho duro dele. Enquanto isso, a Elfa tá em cima de uma árvore ali próximo. Xiao Ti aparece e começa a chamar ela. Elfa pergunta o que é de errado. Vai descendo da árvore e pergunta se a Xiao Ti precisa de alguma coisa. Xiao Ti fala que só veio se desculpar pelas coisas que ela disse antes. Ela tá se sentindo muito envergonhada. Elfa fala pra ela não se preocupar com esse tipo de coisa. Diz que ela tava ali de olho na área pra ver se não se aproximava alguns jogadores. Mas a propósito, ela tá curiosa sobre algo. Pergunta qual é o relacionamento da Xiao Ti e do Yanin. Xiao Ti pergunta o que ela quer dizer com relacionamento. De repente ela fica com vergonha, fala que não tem um relacionamento próximo com o Yanin ainda. Elfa diz que é apenas uma fofoca, porque ela percebeu como a Xiao Ti olha pro Yanin. Xiao Ti fala que até os elfos são fofoqueiros. Elfa diz que embora o Yanin seja um
pouco bobo às vezes, ele é uma pessoa bem gentil e direta. Xiao-Ti fala que também acha que ele é uma pessoa que vale a pena confiar. De repente a Elfa percebe algo, pergunta se a Xiao-Ti escutou aquilo. A audição dela é muito sensível, então ela conseguiu escutar. Parece que tem algo logo ali atrás delas. Alguém no meio da floresta pergunta se aquela gatinha tá perdida. Fala que eles podem levar ela pra casa. Ela fala pra eles não se aproximarem. Os caras dizem pra ela não ter medo, que na casa deles eles têm algo bom pra mostrar pra ela. O outro fala que é isso mesmo, eles são muito fortes e conseguem proteger ela. E enquanto isso, mas que braço é esse? Como é que eu vou usar isso? Doquinha disse que ele ainda vai ficar reclamando. Teve que pegar algumas peças da moto pra montar esse braço e ele ainda tá achando ruim. Shirogami fala que com certeza o Gaara tava seguindo Tisha. Se pergunta se é com ele que o Gaara aprendeu esse tipo de magia. Pessoas inocentes foram enfeitiçadas e transformadas em marionetes pra servir a outras pessoas. Isso vai se tornar um problema sério. Yugi fala pro Shirogami que eles já estão indo. Pergunta se ele quer uma carona. Uma carona? Mas vocês não desmontaram uma moto pra poder fazer esse braço? Yugi fala que não tem problema. Topete diz que vai cuidar disso, que agora é hora de pegar a estrada.